registrado no Tribunal de Primeira Instância do Condado de Meigs, Estado contra Haas Settler, 25 CR 038. Para constar, sou Linda Warner, juíza do Tribunal de Primeira Instância. Por favor, levante a mão direita. Você jura ou afirma que o depoimento que está prestes a dar será a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, com a ajuda de Deus? Sim. Diga-me seu nome. Samuel Haas Settler. E seu advogado vai se identificar. Para Quebec, certo. E vamos pedir para que aquele microfone seja ligado. Obrigada. Entendi. E que todos falem nesse microfone. E se ajudar, temos o microfone sem fio, que vai captar isso, oficial de justiça. Então, para os advogados em particular, nós precisamos disso. Todos, por favor, saibam que agora transmitimos as audiências ao vivo via Zoom, com informações públicas, permitindo que as pessoas entrem pelo computador e assistam. Temos um canal no YouTube onde a gravação ficará disponível. Para respeitar os desejos, garantimos que apenas os participantes do processo judicial aparecem. Espectadores não terão seus rostos exibidos. Só queria que soubessem, em algum momento das audiências, se chegarmos a esse ponto, quem quiser poderá fazer uma declaração. Espere com licença. Talvez não. Do banco das testemunhas, vamos desligar a câmera durante essas declarações, se você precisar. Então vocês só ouvirão suas vozes. Para deixar os espectadores saibam disso. Todos aqui precisam ficar no mudo ou serão expulsos. Pensávamos ter configurado para que eles não ativassem o som sozinhos. Vamos corrigir isso. Achei que já estava resolvido. Ok, espero que isso não aconteça mais. Tudo bem. Se me permite, devo indicar que a advogada Kathleen Evans está aqui como advogada. Sim, também. me desculpe. Sim, obrigada. Obrigada por isso. E em nome do Estado? Sim, meritíssimo. Obrigado. James Stanley, promotor estadual e do Condado Mexicano da República de Ohio, promotor assistente da República de Ohio e promotor assistente da República de Ohio. Ótimo, obrigada. E dada a natureza disso, as alegações nesta denúncia, os familiares da vítima foram notificados sobre a audiência de hoje? E eles tiveram a oportunidade de serem ouvidos sobre o acordo de confissão com o promotor? Certo. Algum dos familiares da vítima comunicou alguma objeção aos termos do acordo de confissão? Certo. Pelo que entendi, Sr. Hassettler, o senhor deseja retirar a declaração de inocência que foi apresentada em seu nome por sua defesa na audiência inicial e agora declarar-se culpado de homicídio qualificado. Está correto? Para concluir, precisarei lhe fazer muitas perguntas. Então, primeiro gostaria de lhe perguntar: o senhor consegue me ouvir claramente? Se em algum momento você não conseguir me ouvir, me avise que falo mais alto. Pode fazer isso? Se eu fizer alguma pergunta que não faça sentido para você por qualquer motivo, me peça para repetir, reformular ou explicar a pergunta. Não responda à pergunta se você não entender a pergunta. Você fará isso? Sim. E isso me leva ao ponto do processo. Nós tínhamos uma intérprete preparada para o julgamento com o júri apenas por precaução. Como vamos formalizar a confissão hoje e você ficou muito tempo com ele, está pedindo para adiarmos até ter a intérprete? Sim, não acredito que precisemos de intérprete nesta audiência. Revisei com ele, palavra por palavra, todos os formulários de confissão e os documentos associados. Respondi a quaisquer perguntas que ele possa ter tido sobre isso e expliquei tudo para ele, até sobre o que ele não perguntou. Obrigada por isso. Você sabe que teria o direito de ter uma intérprete, pois o inglês não é sua língua principal, e sim o holandês da Pensilvânia. Você sabe que tem esse direito? Sim. Pelo que sua advogada disse, entendo que você aceita abrir mão desse direito e seguir hoje sem intérprete. Está correto? Sim. Certo. Você está com dificuldade para entender o que pergunto? Não. Se durante a audiência você tiver alguma dúvida, seja porque eu disse algo e falei de uma forma que você não entendeu direito o que eu quis dizer, como mencionei anteriormente, ou se vier à sua mente, quero falar com minha advogada antes de prosseguir. É só dizer e nós vamos suspender a audiência, deixar você sair da sala e conversar em particular com suas duas advogadas. Então me avise se em algum momento você precisar falar com suas advogadas. Você vai fazer isso? Sim. Preciso que responda todas as perguntas em voz alta, usando palavras completas e reais em inglês, pois é o que a maioria de nós entende aqui. E fazer isso porque estamos gravando tudo. Você vai fazer isso? Sim. Tudo bem. O Ministério Público tem alguma questão preliminar? Não, meritíssimo. Obrigado. Da defesa?
Não, meritíssimo. Obrigado. Obrigada. Informe seu nome completo, incluindo o do meio. Samuel L. Hochstetler. E o que significa o L? Acho que é Levi. Esse é o nome do meu pai. Certo, e como se soletra isso? L-E-V-I. Certo, e soletre seu sobrenome para registro. R-O-C-H-S-T-E-T-L-E-R. Obrigada. Já dissemos que o inglês não é sua língua nativa. Qual é a sua primeira língua? Alemão da Pensilvânia. Você está confortável em continuar em inglês hoje, já que é a sua segunda língua e você é proficiente? Isso está certo? Tudo bem. Você é a mesma pessoa mencionada na denúncia no caso número 25, CR038. Sim. Quantos anos você tem? 19. Qual é a sua data de nascimento? 247. E você tem um número de seguro social? Até que série você estudou? 7ª série. Você consegue ler e entender inglês escrito com facilidade? Sim. Tudo bem. E nós vamos falar daqui a pouco sobre essa proficiência, porque eu acho que seu advogado permitiu que você lesse a papelada, mas ele também me disse que passou por toda a papelada com você, palavra por palavra. Sim. Isso está correto? Ok. Você já serviu nas Forças Armadas? Você é cidadã dos Estados Unidos? Você está sob efeito de algum medicamento, droga, álcool ou outra substância que altere a mente? Meritíssimo. Ele tomou alguns antibióticos, mas isso não afetaria sua mente. Certo, obrigada pelo esclarecimento. Fico feliz que você tenha pedido esclarecimento, porque se você estiver tomando alguma coisa, é isso mesmo. Esse é o tipo de coisa que eu quero que você faça. Pergunte ao seu advogado se tiver qualquer dúvida sobre a questão. Então, obrigada. Antibióticos não são problema. Algo mais? Não que eu saiba. Você tem ou já teve alguma doença mental ou transtorno psicológico? Não que eu saiba. Atualmente você está sob algum tipo de liberdade condicional, supervisão comunitária, sob supervisão formal ou em liberdade assistida? PRC? Não. Alguém te ameaçou, coagiu ou fez você se declarar culpado? Não. Alguém te prometeu algo se você se declarasse culpado? Certo, ninguém te prometeu nada, pois você ouvirá depois. Vou repetir: você fez um acordo de confissão, mas o tribunal não é obrigado a segui-lo. Por isso perguntei: ninguém prometeu nada, mas não significa que não farei, apenas para esclarecer, meritíssima. O único motivo para essa hesitação foi só por causa da promessa da recomendação e do acordo do promotor, conforme está descrito no acordo de confissão. Tudo bem. Essa é a única coisa em que você está confiando, que você acredita que eu vou concordar com o que sua advogada te ajudou a negociar. Suas advogadas te ajudaram a negociar com as advogadas do Estado. Sim. Vou pedir ao Estado que explique oficialmente o que acredita poder provar se o caso fosse a julgamento e os resultados da negociação do acordo. Antes disso, vou pedir ao Sr. Stanley que faça isso, se ele for fazê-lo. Prefere falar daqui de cima para ser melhor ouvido ou acha que consegue projetar a voz? De qualquer forma, tudo bem. Eu não quero. Ficar no banco das testemunhas. Tudo bem. Não, eu não vou, não sei, talvez ali. Ele já me colocou no banco das testemunhas antes. Já sim, ok. Só quero te incentivar a manter a voz alta. Também quero mencionar que presumo que as informações que ele vai relatar possam ser explícitas, ofensivas e perturbadoras. E porque vejo alguns jovens aqui e também pessoas que você sabe talvez não estejam acostumados com algumas palavras e informações que serão compartilhadas. Aviso caso não queiram ouvir. Que agora era a hora de sair e voltar mais tarde. Fica a seu critério, mas não quero que ninguém se choque, pois, pela natureza das acusações, as informações serão perturbadoras. Com isso, pode prosseguir. Sim, meritíssimo, obrigado. O Estado acredita que, se este caso fosse a julgamento, seria capaz de provar a primeira acusação da denúncia, que é a acusação de homicídio qualificado. Especificamente, que o réu causou intencionalmente a morte de Rosanna Kinzinger enquanto cometia estupro, sequestro ou ambos, em violação da seção 290301B do Código Revisado e crime não classificado. As demais acusações das denúncias, caso haja condenação no julgamento, seriam unificadas com a condenação por homicídio qualificado para fins de sentença. O Estado crê que conseguirá provar todos esses crimes no julgamento? Sobre a segunda acusação, homicídio, o Estado afirma que pode provar que o réu matou Rosanna Kinzinger intencionalmente.
Sobre a terceira acusação de homicídio, o Estado afirma que pode provar que o réu causou a morte de Rosanna Kinzinger em decorrência direta da prática de um crime violento de primeiro ou segundo grau. No que diz respeito à quarta acusação, a acusação de estrangulamento, o Estado acredita que será capaz de provar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu conscientemente causou danos físicos graves a outra pessoa por meio de estrangulamento ou sufocamento. No que diz respeito à quinta acusação, a acusação de estupro, o Estado acredita que seria capaz de provar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu conscientemente praticou ato sexual com outra pessoa quando obrigou intencionalmente a vítima a se submeter mediante o uso da força. Sobre a sexta acusação, a primeira acusação de sequestro, o Estado acredita poder provar, além de dúvida razoável, que o réu usou força para restringir a liberdade de Rosanna Kinzinger e facilitar um crime. Por fim, sobre a sétima acusação, o Estado acredita que pode provar que o réu usou força para restringir a liberdade de Rosanna Kinzinger e manter atividade sexual contra sua vontade. As provas mostrarão que o réu restringiu a liberdade da vítima para facilitar um crime e manter atividade sexual contra sua vontade, e que a atividade sexual foi um ato sexual no qual o réu obrigou intencionalmente a vítima a se submeter pela força, sendo que essa força foi um ato de estrangulamento cometido pelo acusado, sufocando a vítima, o que, junto com asfixia posicional, causou intencionalmente a morte da vítima. A morte foi resultado direto da prática de um crime de primeiro ou segundo grau, e a morte intencional da vítima foi causada enquanto o réu estuprava a vítima. Assim, o Estado acredita que todas as condenações seriam unificadas com a condenação por homicídio qualificado para fins de sentença, e, portanto, é apropriado prosseguir apenas com a condenação por homicídio qualificado e arquivar as demais acusações, já que a faixa de pena permanece a mesma, e o réu ainda é obrigado a se registrar como infrator violento e como infrator sexual de nível 3, já que o homicídio qualificado foi cometido com motivação sexual, conforme a seção 295.001 do Código Revisado. Esta denúncia foi baseada na investigação e em provas coletadas por autoridades policiais locais, estaduais e profissionais de saúde. E cientistas forenses, juntamente com as declarações relatadas dos réus em que admitiam os fatos, que foram fundamentais para decidir seguir com essas acusações. A parte das declarações relatadas do réu que continha suas admissões foi excluída. O caso do Estado se baseou principalmente em evidências circunstanciais, mas o Estado acredita que poderia provar todos os elementos das infrações. O Estado acredita que as evidências mostrariam que isso não foi um acidente, isso não foi um ataque cardíaco, e isso não foi uma morte por causas naturais. O réu e Rosanna não estavam namorando, eles não estavam saindo juntos, eles não estavam juntos, eles não estavam se vendo, eles não tinham um relacionamento sexual casual, eles não tinham envolvimento romântico, envolvidos romanticamente, e não houve nada de romântico nesse encontro que aconteceu em 12 de março de 2025. O réu e a vítima se conheciam, mas não se conheciam bem. Rosanna se mudou do Missouri para Dyer Road, que fica no condado de Meigs, Ohio, há alguns anos para ser professora naquela comunidade. Ela se mudou sozinha, deixando a família. Deu aulas por 2 anos antes de retornar brevemente ao Missouri. Logo depois, ela voltou para a residência na Dyer Road, onde vive desde então em um trailer na propriedade dos Troyer. Enquanto esteve lá, Rosanna trabalhou na fazenda, fazia cestos e sabonetes e fazia outras coisas para ganhar a vida. Ela tinha motoristas para levá-la onde precisasse ir, que a conheciam bem, tornaram-se seus amigos e seriam testemunhas neste caso, caso o caso fosse a julgamento. Pouco depois que Rosanna se mudou definitivamente para o condado de Meigs, sua família se mudou do Missouri para se juntar a ela nesta comunidade e eles foram para uma fazenda na New Liner Road, onde ainda vivem hoje. Rosanna tinha 28 anos na época de sua morte. Durante 2024, o réu se mudou do Kentucky para a comunidade na Dyer Road e ele morou na casa dos Troyer, que fica bem em frente à residência de Rosanna na Dyer Road. Ele ficou lá até por volta do Natal de 2024. Desculpe, ele ficou lá por alguns meses, voltou para Kentucky e depois retornou por volta do Natal de 2024. E ele tinha 18 anos na época em que Rosanna foi morta. Os dois tiveram algumas interações e as testemunhas falariam sobre isso. O Estado acredita que as evidências mostrariam que Rosanna não gostava do réu e não tinha sentimentos românticos por ele. Rosanna foi vista viva pela última vez na noite de 12 de março de 2025.
Quando ela e outras pessoas, incluindo o réu, estavam trabalhando para terminar uma estufa na propriedade, puxando plástico sobre a estrutura, Rosanna tinha planos de cultivar tomates naquela estufa durante o último verão. Embora os dois não tenham realmente se comunicado durante esse período, testemunhas iriam declarar que observaram o réu agindo de uma maneira que acreditavam ser para se exibir para Rosanna ou tentando flertar com Rosanna. Depois que terminou seu trabalho na estufa, ela saiu e foi até a casa de um vizinho, onde recolheu suas roupas do varal e então voltou para sua casa. No dia seguinte, um motorista foi à casa dela para levá-la a um lugar, como combinado. Mas Rosanna não atendeu a porta. O cachorro de Rosanna ainda estava amarrado na varanda, o que era incomum. O motorista percebeu isso, mas não deu muita importância e foi embora. Durante o dia, outras pessoas da comunidade notaram o desaparecimento de Rosanna, que não foi trabalhar nem se juntou ao grupo para o almoço ou jantar, como costumava fazer. Então começaram a perguntar sobre o paradeiro dela. Moe Troyer ligou para o motorista para perguntar se ela ainda estava com ele. O motorista disse a ele que ela não esteve com ele naquele dia. Depois disso, Moe foi até a residência de Rosanna para verificar como ela estava. A porta da frente estava trancada, no entanto, a porta dos fundos estava destrancada, então ele entrou na casa dela pela porta dos fundos. Ao entrar, ele se surpreendeu ao ver a cabra dela lá. Ela não mantinha a cabra dentro de casa. É raro uma cabra estar lá. Ele e outros depois especulariam sobre como a cabra entrou lá. O Estado acredita que, quando o réu entrou ou saiu da propriedade, foi assim que a cabra entrou lá. Enquanto estava lá, após notar a cabra, chamou Rosanna, que não respondeu. Ele foi até o quarto dela, cuja porta estava aberta. E foi quando ele a viu. Ela estava nua e curvada sobre a cama. Ele se aproximou dela e a sacudiu para ver se ainda estava viva, mas imediatamente soube que ela estava morta. Então ele recuou, saiu e contou aos outros sua descoberta. Entre os outros estava o réu. Enquanto Moy e os anciãos discutiam quem chamar, o réu sugeriu ligar para o legista. Moy ligou para a motorista, contou o que aconteceu e o que encontrou. Ela orientou ligar para o 911. Ele realmente ligou para o 911. Pouco depois, duas senhoras entraram na residência com um cobertor para cobrir Rosanna. Elas estavam acompanhadas por dois cavalheiros porque estavam com medo. Elas tinham receio de entrar na residência sozinhas, mas seu corpo foi coberto na hora para preservar sua privacidade. Moe decidiu que os pais de Rosanna deveriam saber disso imediatamente, então ele mandou alguns rapazes irem até eles para dar a notícia. Entre eles estavam, acredito, os filhos de Enos Troyer e o réu. Eles viajaram de charrete até a fazenda Kinzinger, a aproximadamente 3 quilômetros dali, e quando chegaram, o réu se encarregou de contar ao pai de Rosanna que ela havia morrido. E isso, é claro, foi um choque horrível para a família de Rosanna. Depois de algum tempo, o réu e os outros rapazes voltaram para Dyer Road, e logo depois, os pais de Rosanna foram até a residência dela. Enquanto isso, o sargento Trey Wallace, do departamento do xerife do condado de Meigs, chegou à casa de Rosanna. Quando ele inspecionou a cena e o corpo de Rosanna, acreditou imediatamente se tratar de uma morte suspeita. Ele e um paramédico que estava no local fizeram um exame ou inspeção superficial no corpo de Rosanna. Tiraram o cobertor que as senhoras haviam colocado sobre ela. Mais uma vez, ela estava curvada sobre a cama. Ela estava nua. Ela estava de bruços, com o peito para baixo. Ela tinha o sutiã puxado para cima, e naquele momento, um dos seios estava exposto, mas depois determinaram que ambos os seios estavam expostos. A calcinha dela estava nos pés. O vestido tinha sido arrancado da maior parte do corpo, mas o braço esquerdo ainda permanecia na manga. Um fluido mucoso espumoso saía do nariz dela e havia coagulado. Sangue escorreu pela perna e se acumulou nos pés junto com urina. A lividez e o rigor mortis já haviam se instalado naquele momento, e o processo de decomposição havia começado. Como a morte de Rosanna foi suspeita e o sargento Wallace suspeitou de agressão sexual, ele acionou o sargento Cajoy Tracy da unidade de crimes graves para assumir a investigação. Susan Mansfield, assistente do legista, chegou. Ela também via a morte de Rosanna como não apenas suspeita, mas aparentemente um homicídio. Ela também notou rapidamente sinais de possível agressão sexual.
Quando o sargento Tracy chegou, avaliou a cena e tirou fotos que seriam usadas como evidência no julgamento. Além das observações já relacionadas ao crime, as fotos mostravam isso. O sangue escorria da vagina dela pela perna e acumulava no chão. Havia sangue acima da região anal e manchas nas nádegas, indicando que o sangue estava ali devido à dinâmica do ato sexual, que, segundo o Estado, teria ocorrido por trás. Quando o corpo de Rosanna foi movido, Susan Mansfield observou que os alfinetes de segurança usados para prender o vestido dela estavam abertos e embaixo do corpo dela. Susan também percebeu que o vestido havia sido rasgado ou dilacerado. Isso reforçou ainda mais sua crença de que Rosanna havia sido estuprada, já que uma pessoa não se despiria dessa maneira. E ela não teria relações consensuais com alfinetes pontiagudos pressionando seu corpo. Uma autópsia foi solicitada e o corpo de Rosanna foi transportado para o Instituto Médico Legal do Condado de Montgomery, onde a Dra. Mary Goldsby, patologista forense e legista adjunta, realizou a autópsia. Uma toxicologia post-mortem também foi realizada pelo Dr. Matthew Chahasik, que é o chefe da toxicologia forense. As conclusões dele foram insignificantes e inconclusivas. A autópsia não encontrou lesões traumáticas agudas significativas no corpo. Mas, embora houvesse sinais iniciais de decomposição putrefativa pós-morte, as condições do corpo ainda apoiavam a conclusão de que essa morte foi causada por asfixia posicional. Fatores que sustentavam essa conclusão incluíam congestão vascular na cabeça e pescoço, o que pode ser causado quando uma força externa interrompe o fluxo sanguíneo e o sangue não consegue sair da cabeça e do pescoço para o resto do corpo. Congestão vascular pulmonar e edema bilateral, além de fluido púrpura sanguinolento nos pulmões, o que também pode ser causado por asfixia. Prováveis hemorragias petequiais bilaterais na conjuntiva indicam rompimento dos capilares oculares por pressão no corpo. O Dr. Goldsby reconheceu que o sangramento na conjuntiva também poderia ser um vazamento vascular pós-morte. As hemorragias petequiais não precisam ser causadas por estrangulamento, como muita gente pensa, mas podem ser causadas por asfixia. Então, o fato de não haver lesões no rosto ou no pescoço dela não significa que isso foi definitivamente pós-morte, quase falei pós-parto, vazamento vascular pós-morte em vez daquela hemorragia petequial. O fluido mucoso espumoso saindo do nariz dela e o estudo do médico sobre a cena do crime. Fotografias de Rosanna de bruços na cama, curvada sobre a cama e em uma posição incomum. Em um caso de morte natural, alguém pensaria que ela cairia no chão, mas não é uma situação incomum alguém morrer por asfixia posicional como causa da morte. Devido àquela decomposição pós-morte, a determinação de parte da descoloração roxo-avermelhada foi um pouco difícil para o médico. No entanto, a lividez foi claramente demonstrada. E dentro dessa lividez, havia marcas roxo-escuras que surgiram nos seios dela, que poderiam ser tanto hematomas quanto manchas de Tardieu, pontos, que são semelhantes a hemorragias petequiais, pois são causadas pelo rompimento de capilares, o que pode ser provocado por asfixia. E um exame interno dessas áreas revelou que havia sangramento interno, o que apoiaria a sugestão de que aquilo era uma hemorragia e não apenas um hematoma. O médico constatou que havia. Ela não encontrou nenhum problema cardíaco. Foram coletadas amostras vaginais e anais para análise de DNA. Mais uma vez, ela afirmou que Rosanna morreu por asfixia posicional. Fotos tiradas pela polícia antes do funeral de Rosanna mostraram grandes hematomas em suas coxas e joelhos, que o Estado acredita estarem na altura da grade da cama em relação à posição em que o corpo foi achado. Além disso, seria importante o depoimento de duas senhoras que relataram que, no dia seguinte, ao tirarem a roupa de cama de Rosanna e sacudirem o cobertor, a dentadura inferior dela caiu dos cobertores. A dentadura superior dela foi encontrada na cena, em cima de uma cômoda, enquanto a dentadura inferior caiu junto com os cobertores. Na noite em que Rosanna foi encontrada, a maioria das pessoas não conseguiu dormir ou não dormiu bem. Os depoimentos indicam que o réu parecia dormir facilmente e acordou na manhã seguinte como se nada tivesse acontecido, continuando seu dia normalmente.
O Estado acredita que, além de estuprar e matar Rosanna, o ato mais cruel dele talvez tenha sido o que aconteceu em seguida, quando ele se ofereceu para ir à fazenda dos Kinzinger, ajudá-los nas tarefas e preparar o celeiro para o funeral dela. Ele ajudou e foi um convidado bem-vindo na casa deles. Ele não foi só convidado durante o dia, mas também à noite. Passou as noites de sexta, sábado e domingo após matar Rosanna. Os pais e irmãos de Rosanna não faziam ideia de que tinham recebido o assassino dela em casa e que ele estava ali com eles o tempo todo enquanto eles lamentavam a perda dela. Depois, o réu tentou agir naturalmente por um tempo, mas a suspeita acabou alcançando ele. Parte dessa suspeita seria relatada em depoimento, incluindo a falta de foco dele no trabalho, o que foi notado e considerado estranho e suspeito. O plano repentino dele de voltar para Kentucky com menonitas ou outros ex-Amish, o que era bastante suspeito, especialmente por causa do momento em que aconteceu. Ele perguntou a outra pessoa o que aconteceria se alguém matasse alguém e se um policial do xerife viria atirar nesse indivíduo. O escritório do xerife foi acionado e as suspeitas repassadas aos investigadores. O nome do réu já havia sido passado aos investigadores anteriormente como uma possível pessoa de interesse pela comunidade. Ele foi entrevistado no início da investigação, mas a nova informação levou a um mandado para coletar o DNA do réu. Os policiais do xerife foram até a serraria onde ele estava trabalhando e perguntaram se ele poderia acompanhá-los até o escritório do xerife para que pudessem coletar seu DNA, e ele aceitou fazer isso. Enquanto estavam no escritório do xerife, além de coletar o DNA, eles também ouviram o réu. Depois de muito ser questionado, ele cedeu e disse: "Quando fiz isso, não estava me sentindo bem." O restante daquela entrevista, como sabemos, foi excluído, mas a parte da entrevista que não foi excluída continha muitas mentiras, especificamente relacionadas ao fato de ele mentir sobre estar na casa de Rosanna. Sabemos que isso eram mentiras por causa dos resultados do teste de DNA. Os resultados do teste de DNA mostraram que o DNA dele estava dentro da vagina e da cavidade anal de Rosanna. Especificamente, os resultados indicam swabs vaginais. Samuel Hochstetler. A frequência estimada de ocorrência do perfil de DNA na fração espermática é mais rara do que uma em 1 trilhão de indivíduos sem parentesco. Swabs retais. Samuel Hochstetler. A frequência estimada do perfil de DNA na fração espermática é mais rara que uma em 1 trilhão de pessoas sem parentesco. Esses números vêm do banco de dados nacional usado para essa compilação. Então, o DNA do réu prova que ele foi a pessoa que teve aquela conduta sexual com Rosanna. Os ferimentos dela, o estado das roupas, a cena, tudo indica que isso foi um estupro. Esse estupro ocorreu enquanto Rosanna estava sendo sufocada e asfixiada. A liberdade dela precisou ser restringida para ser sufocada daquela forma. Acreditamos que as evidências mostrariam que o réu manteve o rosto dela pressionado contra os cobertores ou cobriu o rosto dela com os cobertores com tanta força que deslocou a dentadura inferior dela e pressionou tanto o torso que ela não conseguia respirar pelo nariz ou boca. Mas também não conseguia expandir os pulmões para poder respirar e, portanto, morreu por asfixia posicional. Quando sua liberdade foi restringida, ela não consentiu com nenhum ato sexual, caracterizando estupro. Todo o encontro foi estupro. Como o réu matou Rosanna enquanto a sequestrava e estuprava, ele é culpado de homicídio qualificado. Neste caso, o Estado está se precavendo quanto ao que pode acontecer no julgamento. Por isso fazemos esta oferta para que ele admita homicídio qualificado com recomendação de prisão perpétua e possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, em vez de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, que o Estado buscaria e esperaria se fosse a julgamento. Os fatores que levaram a essa decisão são a incapacidade do Estado de usar as admissões feitas por ele, a expectativa do Estado de que o réu alegaria que o ato sexual foi consensual e que a morte dela foi acidental, e a expectativa do Estado de que ele apresentaria uma alegação alternativa de que o ato sexual foi consensual, mas que Rosanna morreu de causas naturais. Se o júri acreditar em qualquer versão, pode se convencer. O réu, para ajudar nisso, contratou uma perita que forneceu um laudo, e se o júri acreditasse no depoimento dela, eles poderiam pensar que a morte dela não foi homicídio, mas o Estado está confiante de que vai desacreditar o laudo e provar que foi homicídio. O laudo traz a opinião da especialista de que a causa da morte deveria ser considerada indeterminada.
A especialista afirmou que havia indícios sugerindo que Rosanna tinha uma condição cardíaca genética, algo que não foi confirmado por nenhum exame e que teria que ser confirmado enquanto a pessoa está viva, por ressonâncias magnéticas e coisas do tipo. Ou por testes genéticos que poderiam ter sido feitos após a pessoa falecer. Isso não foi feito neste caso. O especialista indicaria que isso levou a um ataque cardíaco fatal enquanto ela estava envolvida em atividade sexual. Essa condição cardíaca é uma condição genética. O Estado não tem conhecimento de ninguém diagnosticado com isso, e a família de Rosanna nunca foi diagnosticada com isso. Admito que eles nem sempre fazem exames como pessoas desonestas fariam em relação a testes e coisas do tipo. Mas não há histórico familiar de problemas cardíacos, exceto por uma pessoa que realmente teve um ataque cardíaco fatal. Mas não há nada que indique que ela tinha essa condição cardíaca específica. O Estado acredita que, mesmo que o júri acredite que talvez isso tenha sido um evento cardíaco, seria razoável suspeitar que o evento cardíaco aconteceu porque ela estava sendo estuprada, sufocada e asfixiada. A perita reconheceria que havia evidências de asfixia posicional, embora ela afirme que é impossível dizer se Rosanna estava em uma posição que causasse asfixia posicional. No entanto, aquelas fotografias que o sargento Tracy tirou na cena mostrariam claramente que ela estava, quando seu corpo foi encontrado, em uma posição compatível com asfixia posicional. A perita reconheceria que os hematomas em Rosanna poderiam resultar de uma luta por falta de consentimento. Também disse que os hematomas podiam ser de atividades agrícolas, o que poderia ser razoável, ou que os hematomas, abre aspas, foram causados por alguém inexperiente em relações sexuais, sem noção da força das ações, algo que o Estado considera irrazoável. Porém, sem saber como um júri interpretaria essas e outras evidências no julgamento, principalmente de uma testemunha especialista, o Estado chegou a essa decisão de resolver este caso com o homicídio qualificado, com esta sentença recomendada de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. O Estado acredita que seria capaz de provar cada elemento de cada uma das acusações se o caso fosse levado a julgamento. No entanto, essa resolução poupa todos de terem que passar por um julgamento. Ela poupa as testemunhas de terem que suportar e reviver os eventos dolorosos daquele dia e dos dias, semanas e meses que se seguiram. Ela preserva a dignidade, o respeito e a modéstia de Rosanna, e está de acordo com o que acredito serem os desejos e vontades da família de Rosanna e de toda a sua comunidade. Então, mais uma vez, essa resolução inclui o réu se declarando culpado de homicídio qualificado, e o Estado prevê que ele fará admissões para apoiar uma conclusão de culpa por esse crime. Assim que ele fizer isso, o Estado solicitará a retirada das demais acusações da denúncia, incluindo as especificações. Além da prisão, o réu teria que pagar custas judiciais e se registrar como ofensor sexual de nível 3 e infrator violento. Ela não estaria retirando as especificações, ele estaria admitindo essas para não contestá-las. Para ser registrado como agressor sexual e também como autor de crime violento? Não, então acredito que ele pode ser obrigado a se registrar como agressor sexual com base em sua condenação por homicídio qualificado, já que foi um crime cometido com motivação sexual. E o homicídio qualificado é especificamente definido como um crime violento. Certo. A posição do Estado era arquivar todas as acusações e especificações. Tudo certo, sem problemas ou objeção. Você acha que mesmo assim, e você concorda que mesmo assim ele seria obrigado a se registrar como predador sexual, além de autor de crime violento? Ele seria obrigado a se registrar como um agressor sexual. Ofenda, não, Pratt Bird. Também registrado no cadastro de criminosos violentos por um período de 10 anos também. Ofensor sexual de nível 3. Ele deve se registrar pelo resto da vida a cada 90 dias. De acordo com os requisitos das informações na atualização mais recente que você vai, tenho certeza que isso será tratado em breve. Está correto. Mais alguma coisa a acrescentar sobre a confissão? Por precaução, talvez menos tempo do que seria com a versão do Sr. Stanley das coisas. Como ele mencionou no final de suas observações, seja de forma implícita ou apenas aludindo a elas. Se tivéssemos ido a julgamento neste caso, haveria muitos fatos que ele apresentou que acreditamos que levariam a conclusões, pressupostos e suposições que teríamos contestado.
Não vou enumerar tudo isso. Dada a natureza e a sensibilidade deste caso, e especialmente para aqueles que estão presentes, e especialmente a família da senhora Kingsley, este é certamente um caso trágico, trágico. Sabe, um incidente horrível que eles sofreram e passaram por muita dor, angústia mental e sofrimento, que certamente nenhum pai, nenhum irmão ou irmã gostaria de passar, jamais. Jamais escolheria passar por isso. Mas o importante para fins desta declaração de culpa é que novamente haveria muitas coisas que nós teríamos contestado durante o julgamento. No entanto, neste momento, nós concordaríamos que havia fatos suficientes para provar cada elemento essencial do crime de homicídio qualificado para embasar esta declaração de culpa. Em essência, senhor, o Sr. Hofstetter admite que causou intencionalmente a morte de Rosanna enquanto cometia pelo menos o sequestro, tanto pelo propósito quanto pelo decorrer do estrangulamento, ou provavelmente de forma mais apropriada, definido como sufocamento? E que esse sufocamento ocorreu em razão do medo dele, sua falta de experiência, mas como exigido pelos elementos do crime, visando causar sua morte como resultado direto do sufocamento, sabendo que ao pôr um cobertor em seu rosto, que isso poderia, em certas circunstâncias, provavelmente causar a morte dela. Acredito que isso já atende aos elementos do crime descritos no primeiro item da denúncia, e ao qual ele está se declarando culpado. Gostaria de informar que, ao conversar com ele, que ele tem um grande remorso e tristeza pelo que aconteceu em 12 de março de 2025. Essa nunca foi a intenção dele, e isso nunca foi indicado que houve qualquer cálculo prévio, planejamento, ou qualquer propósito prévio de fazer qualquer um desses atos além disso. Ele admitiria que foi ao trailer da Rosanna com a intenção de ter relações sexuais com ela. Esse foi o motivo para ele entrar no trailer, e que as coisas que aconteceram depois disso foram coisas que, novamente, não foram planejadas. Não era seu propósito ou intenção. Exceto que naquele momento, novamente por causa de sua juventude e sua inexperiência, seu medo, sua incerteza sobre o que aconteceu e por que aconteceu, e coisas desse tipo que ele realmente a sufocou, o que também implicaria que o sequestro tivesse ocorrido para efetuar o sufocamento e ser a causa imediata da morte de Shanna. Novamente, ele me disse em várias ocasiões ao longo dos 14 meses em que o representei, sua tristeza, de seus arrependimentos por ter causado o incidente para a família e para a comunidade. Muita angústia mental, dor e sofrimento nesse sentido. E me disse que reza por Rosanna e por eles regularmente. Como eu sei, Fort Worth é onde ele passou um tempo lendo sua Bíblia. Ele tem uma versão King James da Bíblia e também tinha uma Bíblia de estudo da versão internacional que ele usou não só para se aprimorar, digamos assim, enquanto estava na cadeia, mas também aconselhou e liderou estudos bíblicos e coisas do tipo com outros detentos na prisão que nunca tinham sido apresentados a Jesus Cristo. Mais uma vez, voltando aos meus comentários anteriores, sabe, Provérbios diz que o que um homem diz parece estar certo até que seja contestado. E na medida em que muitos dos fatos que o Sr. Stanley apresentou são coisas que achamos que foram baseadas em alguma conjectura e alguma especulação, particularmente no que diz respeito às coisas encontradas no relatório do legista, na autópsia, onde indicaria que há alguma evidência de asfixia posicional, e que coisas como manchas de Tardieu seriam evidências de asfixia posicional, mas na autópsia também foi mencionado versus decomposição post-mortem. Bem, o que significa versus pode ser uma coisa ou outra. Haveria situações assim que tentaríamos contestar.
Haveria coisas da natureza das declarações feitas por algumas das testemunhas que nós não achamos que seriam totalmente críveis no contexto deste caso, mas mesmo assim, nós concordamos com isso. Provas suficientes para sustentar uma confissão de culpa pela acusação de homicídio qualificado e pelos elementos dos crimes descritos no primeiro item da acusação. Novamente, não estaríamos admitindo culpa por nenhuma das especificações. Mas também concordaríamos com isso. Ainda assim, ele seria considerado alguém que precisa se registrar no cadastro de ofensores violentos, registro de ofensores violentos, e também como ofensor sexual de nível 3. Obrigada. Acredito que isso resolve. Resolve sim. Pedir mais informações a ele, como você sabe, mais adiante no procedimento de confissão de culpa. Claro, obrigado. Obrigada. Senhor Ross Hostetler, o Estado leu isso para constar nos autos, e seu advogado respondeu a essa leitura. Você ouviu o que foi dito? Sim. São as mesmas informações que sua advogada falou com você antes da audiência? Houve alguma diferença? Acho que não. Faltou alguma coisa? Você tem alguma dúvida sobre a recomendação? Essa é a recomendação sobre qual seria sua pena se você, de fato, se declarasse culpada de homicídio qualificado. Certamente. Você leu o acordo de confissão? Sua advogada leu o acordo para você e o analisou com você? Na verdade, como eu indiquei anteriormente, ele leu palavra por palavra para você. Está correto? Sim. Você acha que entende o que esse acordo de confissão diz? Tem alguma dúvida sobre o acordo de confissão? Não. Você entende que, embora você e o Estado tenham apresentado ao tribunal, que sou eu, uma recomendação quanto à pena, o tribunal não é obrigado a aceitá-la? Sim. Sabendo que o tribunal não precisa seguir as recomendações do acordo, ainda quer prosseguir? Sim. Você entende que esta é uma sentença recomendada ou acordada em conjunto entre você, com a ajuda dos seus advogados, e o Estado de Ohio? Sim. Você entende o que isso significa? Sim. Você teve tempo suficiente para consultar sua advogada antes de prosseguir? As advogadas responderam todas as suas perguntas? Sim. Você analisou as provas, a denúncia e outros documentos legais com sua advogada? Sim. Sr. Stanley, o Estado de Ohio revelou todas as provas favoráveis à defesa previstas em Brady. Sim, meritíssimo. Eles revelaram. Sr. Hostetler, está satisfeito com sua advogada? Sim. O senhor entende que as acusações contidas na denúncia são de que o senhor, em ou por volta de 12 de março de 2025, no condado de Meigs, no estado de Ohio, conforme mencionado, cometeu o crime de homicídio qualificado e que Samuel L. Hostetler causou intencionalmente a morte de outra pessoa e seu nome foi ocultado para preservar a privacidade. Enquanto cometia, tentava cometer ou fugia imediatamente após cometer ou tentar cometer sequestro, estupro, incêndio criminoso qualificado, incêndio, roubo qualificado, roubo, invasão de domicílio qualificada, invasão de domicílio, invasão de propriedade em uma residência, quando uma pessoa está presente ou é provável que esteja presente, terrorismo ou fuga, e violação da seção 293.1b do Código Revisado de Ohio, sendo um crime grave não classificado. Sim. Você tem alguma dúvida sobre os elementos desse crime? Você entende que, ao se declarar culpada, admite totalmente ter cometido o crime descrito na primeira acusação? Você entende que, ao se declarar culpada, o tribunal registrará sua culpa e seguirá para a sentença imediata? Você entende que, se quisesse apresentar algo chamado de defesa afirmativa, seria sua obrigação provar a existência dessa defesa afirmativa ao júri por meio da preponderância das provas, embora a obrigação sempre permaneça com o Estado? Do Estado de Ohio provar sua culpa, além de qualquer dúvida razoável. Isso é um pouco complicado. Existem dois padrões diferentes.
Você quer que o tribunal explique ou sua advogada já explicou e você entende? Sim. Existem diferentes níveis de ônus da prova em comparação com o que você teria que provar para uma defesa afirmativa, que é um ônus muito menor em comparação com o que o Estado precisa provar, antes que você possa ser considerada culpada de algo tão sério quanto homicídio qualificado, que precisa ser comprovado além de qualquer dúvida razoável. Ele indica que entendeu isso com base na minha explicação. Ok, ótimo. Você entende que, ao se declarar culpado, você abre mão do direito de apelar de decisões desfavoráveis sobre provas ou decisões anteriores ao julgamento. Sim. Você entende que, ao se declarar culpado, está abrindo mão do direito de ter pedidos de prova pendentes analisados? Ou seja, se houver pedidos sem audiência realizada, você renuncia ao direito de ter esses pedidos apreciados. Sim. Você entende as penalidades que podem ser impostas por esse crime ser homicídio qualificado? Um crime não classificado seria prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 20 anos, prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 25 anos completos, prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 30 anos completos, ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, e ou uma multa de até $25.000. Sim. Você entende que, ao se declarar culpada de homicídio qualificado, o tribunal é obrigado, ou seja, é mandatório que você seja sentenciada a um período de reclusão dentro desses limites? Em outras palavras, se você se declarar culpada, irá obrigatoriamente para a prisão. Certo. Você entende que não será de forma alguma elegível para controle comunitário ou pena em liberdade supervisionada? Sim. Você entende que também não teria direito à liberação judicial ou outros programas de liberação antecipada? Sim. A pedido de restituição, não vi nada nos documentos, não. Meritíssima. Senhor Hostetler, o senhor entende que, a menos que seja dispensado, o tribunal vai ordenar que o senhor pague as custas judiciais? Sim. O senhor sabe que sua confissão só será aceita se entender que está abrindo mão de direitos constitucionais importantes? Os direitos constitucionais. Sim. Você entende que tem o direito a um julgamento por um júri composto por 12 pessoas? Você entende que todos os jurados devem concordar que o Estado de Ohio provou sua culpa, além de qualquer dúvida razoável para que possa ser condenada? Você entende mais uma vez que, no julgamento, o Estado de Ohio tem a obrigação de provar sua culpa, além de qualquer dúvida razoável em relação a cada elemento de cada crime do qual você é acusada? Sim. Você entende que tem o direito à assistência de um advogado ou advogados no seu julgamento? Sim. Você entende que pode confrontar ou interrogar, ou que seu advogado pode questionar qualquer testemunha que depuser contra você no julgamento? Sim. Você entende que tem direito ao chamado direito de compelir testemunhas, ou seja, o direito de obrigar, exigir ou obrigar testemunhas a comparecerem ao julgamento por intimação para garantir sua presença no tribunal quando necessário? Você entende que não é obrigada a testemunhar contra si mesma no julgamento? Sim. Você entende que tem o direito de testemunhar no julgamento se quiser depois de consultar sua advogada? Sim. Você entende que, se optar por não testemunhar no julgamento, seu silêncio não será usado contra você para provar sua culpa? Sim. Você compreende esses direitos? Sim. Ficou com dúvidas sobre algum desses direitos? Você entende que, ao se declarar culpada, renuncia a todos esses direitos constitucionais? Sim. Você entende que, ao se declarar culpada, também perderá alguns dos seus direitos civis, o que significa que não poderá votar, servir em júri, ocupar cargo público ou trabalhar como funcionária pública, e até ter licença para exercer certas profissões negada? Sim. Você entende que sua condenação por crime grave a proibiria de adquirir, possuir, portar ou usar conscientemente qualquer arma de fogo ou artefato perigoso? Sim. Você tem dúvidas sobre restrições a armas de fogo? Você entende que, devido à sua condenação, você também não teria direito ao apagamento ou sigilo do seu registro posteriormente? Sim. Você entende, em relação a alguns desses direitos civis, que, especificamente, seu direito de votar será suspenso durante qualquer período de encarceramento, mas será restaurado após sua libertação, se isso ocorrer, mesmo estando em liberdade condicional, controle pós-libertação ou supervisão comunitária?
Você sabe que o título de eleitor é cancelado após condenação e precisa ser refeito para votar novamente? Você entende? Seu direito de ser jurado ou ocupar cargo público só será restabelecido após liberação final da autoridade de liberdade condicional de adultos ou cumprimento de todas as sanções de controle pós-libertação ou de supervisão comunitária. Sim. Você entende que estaria proibida de circular ou assinar qualquer petição de indicação, registros de eleitor, inscrições ou petições de iniciativa popular? Sim. Você compreende todas essas consequências para seus direitos civis? Você entende que, se qualquer multa, custas judiciais, restituição ou outra sanção financeira desta condenação não for paga, o Estado de Ohio pode bloquear sua capacidade de registrar um veículo motorizado ou transferir seu título como forma de tentar garantir que o valor devido seja pago integralmente. Sim. Você entende? Se você tem qualquer licença profissional em Ohio, inclusive para exercer medicina, enfermagem, direito, farmácia, serviço social, aconselhamento, ensino ou para atuar como agente da lei, essa condenação seria comunicada ao seu conselho de licenciamento e pode afetar sua capacidade de manter essa licença. Sim. Você entende que uma confissão de culpa constitui uma admissão completa e que os fatos que você está admitindo hoje podem ser usados contra você em qualquer processo civil subsequente movido pela família da vítima? Sim. Você entende que a família da vítima pode processá-lo em julgamento civil por danos compensatórios, como despesas médicas, danos materiais, salários perdidos, dor, sofrimento e danos punitivos por conduta intencional, maliciosa ou grave? Qualquer restituição determinada pela ordem judicial não impede que a família da vítima busque danos adicionais em uma ação civil? Você entende isso? Você tem dúvidas sobre responsabilidades civis? Você entende que, conforme foi discutido, você será obrigada a se registrar como uma infratora sexual sob o nível 3 do Registro de Infratores Sexuais? Sim. Você entende isso? Dependendo da classificação, você terá certos requisitos de registro e requisitos contínuos de verificação e regras baseadas nesse status de classificação? De acordo com o Código Revisado de Ohio, seção 2950.1d e 2950.2s. Sim. Você entende que, após ser classificada, você terá requisitos de registro e verificação contínua em intervalos baseados no seu status de classificação? Sim. Vamos ler este formulário para você em breve, detalhadamente. Você entende que, dependendo do status de classificação, o xerife pode ter que notificar as vítimas, vizinhos, escolas, igrejas e outras instituições sobre o seu nome, endereço e delito? Sim. Você entende que, por ter sido condenada por um delito de natureza sexual, você não pode residir a menos de 1.000 pés das dependências de qualquer escola, pré-escola ou creche? Você entende, por ter sido condenado por homicídio qualificado, você também terá o dever de se registrar como infrator violento? E que isso será explicado a você. Desculpe, as instruções serão lidas separadamente, mas quero avisar agora, e eu vou repetir, que se você não se registrar conforme exigido naquele formulário separado, isso pode resultar em acusações criminais adicionais. Da mesma forma, se você não se registrar para o cadastro de infratores sexuais, isso pode resultar em crimes graves adicionais. Sim. Você entende que não necessariamente perde seu direito de apelar se declarar culpada? Sim, faça perguntas, pode ir em frente. Sim. Você entende que, conforme o resultado de hoje, pode ter direito de recorrer desta decisão? Sim. Você sabe que recursos criminais devem ser apresentados até 30 dias após a sentença? Sim. Você entende que, caso não possa pagar um advogado ou os custos do recurso, o tribunal pode nomear um advogado para ajudá-la e que o custo do recurso, incluindo a transcrição, pode ser coberto com recursos públicos? Sei que sua advogada já falou com você sobre esta fase da mudança de declaração de culpa, em que exijo sua declaração detalhada dos fatos para garantir base factual suficiente para aceitar sua declaração de culpa.
Então vou precisar garantir que você fale sobre e admita todos os elementos do homicídio qualificado e das outras partes que exigiram seu registro como autora de crime sexual e onde isso aconteceu. Então, você pode simplesmente me contar com suas próprias palavras, ou posso pedir para sua advogada te conduzir por esse processo, mas preciso ouvir da sua própria boca o que você fez. Posso? Sim, você pode. Samuel, meritíssimo, por volta do dia 12 de março de 2025, você entrou na casa de Rosana Kinsier? Sim. Você entrou na casa dela com a intenção de ter relações sexuais? Sim. E você de fato teve relações sexuais com ela? Durante as relações sexuais com ela, você cobriu o rosto dela com um cobertor ou de alguma outra forma empurrou o rosto dela contra uma garrafa? Tipo, houve algo para restringir a respiração dela e para segurá-la ali contra a vontade dela? Sim. E ao fazer isso, era esse o seu objetivo então? Ou sabendo que ao fazer isso, que isso poderia e provavelmente causaria a morte dela? Sim. E naquele momento, por qualquer motivo, medo ou incerteza ou por não entender as coisas. Então seu objetivo era causar a morte dela por sufocamento? Sim. Acho que isso cobre todos os elementos. E onde isso aconteceu? Onde isso aconteceu? Você sabia o endereço? Não sei restar o endereço, mas lembro onde é. 30. E em que condado fica isso? No condado de Meigs. Obrigada. Ok, todos satisfeitos. Resolvido. Os elementos, obrigada, senhor. Sim. Muito sofrimento. Sr. Hostetler, o senhor deseja perguntar algo ao tribunal antes de prosseguirmos? Não. Quer conversar mais em particular com seus advogados antes de prosseguirmos? Não, meritíssimo. Tudo bem. Você concorda que não precisa mais falar com sua advogada? Sim. Tudo bem. Você teve tempo suficiente para pensar nessa decisão importante? Tem certeza de que é isso que quer fazer? Sim. Quando você compareceu ao tribunal pela primeira vez com a denúncia por homicídio agravado e pelas outras acusações, foi registrada em seu nome uma declaração de não culpabilidade. Antes que eu possa aceitar algo diferente disso, você primeiro precisa retirar a declaração de não culpabilidade. Então, neste momento, você retira a declaração de não culpabilidade? Sim. Qual é agora a sua declaração quanto à acusação número 1 de homicídio agravado, um crime sem classificação? Tenho diante de mim uma declaração de culpa por escrito, como discutimos. Você disse que leu e que sua advogada leu palavra por palavra com você. Preciso da declaração de culpa por escrito antes de prosseguir. Pedirei ao oficial de justiça que entregue a você e a sua advogada. E se você estiver pronta para apresentar a declaração de culpa por escrito, ele vai te instruir onde assinar. Sim, ali, além da declaração de culpa, a renúncia ao júri e reconhecimento dos direitos. Essa é a próxima página. Então, se você quiser abrir mão do julgamento por júri e está reconhecendo seus direitos, você deve assinar onde o Sr. McVeigh está indicando. Observei o réu assinando a declaração de culpa, a renúncia ao júri e o reconhecimento dos direitos, assim como seu advogado assinando onde cabe. Depois, a promotora receberá e assinará a papelada para prosseguirmos. Obrigada.
Vi os três assinando a confissão, a renúncia ao júri e o reconhecimento dos direitos. Agora pergunto, Sr. Hostetler, o senhor assinou esses documentos conscientemente? Sim. De forma esclarecida e voluntária? Portanto, que fique registrado que você assinou. A ré assinou esses documentos de forma consciente, esclarecida e voluntária e retirou sua declaração anterior de inocência e agora apresentou e declarou-se culpada do crime de homicídio qualificado, classificado como crime sem categoria específica. O tribunal entende que a ré foi informada de seus direitos constitucionais, compreende a acusação, o impacto da confissão e as possíveis penas. Portanto, o tribunal aceita a confissão e declara a ré culpada por homicídio qualificado. Um crime de categoria não classificada é um crime de categoria não classificada e foi sentenciada, e diz especificamente que é uma violação do artigo 29, 3.1b. E com essa constatação, então, acredito que o Estado pode apresentar um requerimento. Sim, meritíssimo. O Estado solicita a retirada das acusações restantes da denúncia, que são as acusações 2, 3, 4, 5, 6 e 7, assim como as duas especificações. E há alguma objeção a isso? Sem objeção. Da mesma forma, agora o tribunal está declarando o veredito de culpado. O tribunal está pronto para prosseguir com a sentença. E o Estado? Sim. E a defesa? Sim, meritíssimo. Sr. Hostetler, o senhor tem algum motivo para adiar a audiência de sentença agora? Não. A posição do Estado novamente sobre a sentença é sim? Senhor juiz, o Estado pediria ao tribunal que adotasse o acordo das partes, que ele fosse condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, que ele fosse condenado ao pagamento das custas, que ele fosse obrigado a se registrar como infrator violento e como infrator sexual de nível 3. Obrigada. E dada a natureza dessa acusação, é claro que haveria familiares da vítima. E neste momento, alguém deseja fazer uma declaração ou ler alguma declaração ou se manifestar? Se sim, eu certamente posso desligar as câmeras. Pelo que entendi, após conversar com algumas pessoas antes do registro oficial, ninguém naquele momento queria falar. E os seguidores de Rosiana, que você apenas leu a carta em particular? Em particular, ok, você não quer que seja lido para constar dos autos? Ok, então sim. Muito obrigada. Obrigada, eu li e você não quer que eu leia nada em voz alta? Tudo bem, eu agradeço as palavras, foram muito bem ditas. Muito obrigada. Com isso, então, advogada de defesa. Meritíssimo. Serei breve em minhas observações, tendo em vista que já fiz alguns comentários pessoais anteriormente, quando estávamos falando sobre os fatos do caso. E eu sei que este caso se prolongou mais do que muitas pessoas do lado da acusação no tribunal, especialmente a família Hensiker e a comunidade Amish, poderiam ter preferido. Mas o que eu pediria para eles entenderem é que isso é tão responsabilidade minha quanto de qualquer outra pessoa. Porque eu tenho a responsabilidade de representar meu cliente ao máximo que a lei permite e de contestar qualquer evidência que o Estado tente apresentar.
E foi gasto muito tempo e esforço para identificar exatamente qual seria a teoria do caso do Estado e quais defesas poderíamos ter nesse sentido. Que evidências poderiam ser conhecidas por muitos? Entrevistamos várias pessoas, tanto na comunidade Amish quanto fora dela, que poderiam saber algo sobre o caso. Tudo isso leva a uma quantidade considerável de tempo. E eu sei que eles gostariam, para sua própria sanidade, de se apresentar para confessar e admitir. Arrependimento, busca por perdão e pode confiar em mim. Nos últimos 14 meses, acredito que ele esteve pronto para isso em várias ocasiões. Mas eu vinha instruindo ele a não falar com ninguém sobre o caso além dos advogados dele, porque isso poderia impactar negativamente nossos deveres e nossa responsabilidade de buscar o melhor resultado possível para ele, independentemente dos fatos e da situação. Por isso demorou 14 meses para estarmos prontos para o julgamento na segunda-feira. Sim, na segunda-feira. Como foi indicado, havia muitas coisas que nós teríamos buscado contestar na apresentação do caso do Estado. Acredito que, com certa credibilidade, teríamos conseguido contestar algumas coisas, mas, novamente, ele assumiu a responsabilidade. Ele expressou remorso para mim em várias ocasiões e, obviamente, admitiu em suas declarações fatos suficientes para provar cada elemento do crime pelo qual ele se declarou culpado. Acredito que o Sr. Hostetler possa ter alguns comentários que gostaria de fazer. Além disso, respeitosamente solicitamos ao tribunal que siga a recomendação conjunta das partes. Acho que o Sr. Stanley expôs muito bem e de forma bastante suficiente em suas observações ao apresentar o resumo do caso, que isso é no melhor interesse da justiça. E considerando a forma como um júri poderia ter interpretado certos fatos ou certas coisas apresentadas, faz todo sentido a sentença que foi recomendada em conjunto pelas partes. Solicitamos respeitosamente ao tribunal que siga essa recomendação. Quanto às custas judiciais, nós entendemos e concordamos que as custas judiciais seriam atribuídas ao Sr. Hostetler. A única coisa que eu pediria é que a cobrança dessas custas fosse adiada até o momento em que ele fosse liberado e pudesse ganhar dinheiro e trabalhar para pagá-las, para que essas custas sejam descontadas da conta dele. Eu não sei se ele terá mais do que contribuições limitadas para suas contas da cantina e coisas desse tipo durante os muitos anos em que estará na prisão. E eu sugeriria que, ao descontar da conta da cantina dele, Isso é tanto um castigo quanto para aquelas pessoas que tentariam colocar dinheiro na conta dele para que ele pudesse comprar sabão e pasta de dente e algumas das necessidades básicas da vida que o ODRC não fornece, em vez de ser só um castigo extra para ele e não ter fundos disponíveis para serem gastos com esse tipo de coisa. E pediria ao tribunal que levasse isso em consideração por esses motivos. Obrigado. Certo, obrigada, Sr. Hostetler. Agora é a sua vez de, se quiser, fazer alguma declaração em seu próprio favor ou apresentar qualquer informação que possa atenuar a punição. Seu advogado indicou que talvez queira fazer essa declaração para que os sobreviventes possam ouvir. Ele pode vir aqui à frente porque assim poderá olhar nos olhos dele e dizer o que quiser, se assim desejar. Seria bom só ficar aqui e talvez segurar o microfone. Tudo bem, sem problemas, ele pode segurar. O microfone, porém, o que significa que vamos ter que desligar aquele microfone, eu acho, ou ele vai ter que segurar aquele ali. Nós temos o sem fio. Eu só quero ter certeza, vamos virar. Aumente a temperatura do ar-condicionado para evitar o vento, assim família, amigos e vizinhos podem ouvi-lo. Eu não sei se vai ter interferência mesmo assim com essa conversa ou não. Vamos tentar. Tente aqui. Tá bom, Jake. Agora você quer se levantar? Eu sei que é estranho, mas vai ajudar eles a ouvirem suas palavras se você falar nesse microfone, mesmo não sendo algo que faria normalmente. Sim, eu sinto muito por tudo que fiz. Queria poder voltar àqueles dias e viver uma vida diferente da que tive.
do que eu fiz de mim mesmo. Me desculpe por toda a dor que causei à família. Espero que isso possa ser um pouco mais de paz para eles. Lamento profundamente pela perda da sua família, sua filha e a irmã e o irmão que eles tinham. Não sei expressar o quanto sinto muito por tudo isso. Eu sei que sua vida não será a mesma sem ela. Espero que você possa estar com ela hoje em no céu. E eu espero que isso não te afaste de Deus. Eu espero que você continue forte. Eu não quero causar nada disso para você. Eu espero continuar te ajudando a se manter forte. Eu não. Eu não sei o que posso fazer para te ajudar, mas se houver algo que eu possa fazer, espero que você me avise. Obrigada, Sr. Hostetler. Vou perguntar à família da vítima se permitem que eu compartilhe as palavras deles com ele ou se querem que eu entregue uma cópia. Você não precisa. Acho importante compartilhar suas palavras com ele. Não precisa ser na frente de todos, mas com sua permissão faremos uma cópia para ele levar. Então, só para constar, tudo bem, tudo bem. Obrigada. Há mais alguma testemunha de defesa? Não, meritíssimo. O tribunal deve analisar alguns pontos antes de sentenciar. Uma delas é a declaração de impacto da vítima que ouvimos, e ela inclui palavras importantes que Samuel precisa ler. O tribunal também considerou as declarações da regra 11F, que são essas negociações de acordo feitas pelos advogados e todos vocês, são 5 aqui, e que tomaram a melhor decisão possível para todos os envolvidos. Depoimento sob juramento, os autos e outras informações relevantes. O tribunal baseou sua decisão nos 3 principais princípios e objetivos da sentença por crime grave: proteger o público de futuros crimes do réu ou de outros, punir o infrator e promover a reabilitação efetiva do infrator. Utilizando as sanções mínimas, o tribunal determina que esses propósitos sejam alcançados sem impor um ônus desnecessário aos recursos do governo estadual ou local. Para alcançar esses objetivos, o tribunal considerou a necessidade de incapacitar o infrator, dissuadir o infrator, reabilitar o infrator e garantir a restituição do que foi solicitado. O tribunal garantiu que a sentença não seja baseada em propósito inadmissível. A sentença é compatível com outras infrações semelhantes cometidas por infratores semelhantes. E a sentença é proporcional ao dano causado e ao impacto sobre as vítimas. O tribunal considerou os fatores de gravidade e reincidência que podem ser aplicáveis de acordo com a seção 2929.12 do Código Revisado, B até E 2929.12F. O tribunal considerou o fato de que uma sentença de prisão é de fato obrigatória ou exigida para este crime e considerou a faixa de sentenças possíveis para condenação por homicídio qualificado. E com isso, o tribunal declara e, por meio deste, sentencia você à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 5 anos completos de prisão. Você também vai cumprir 25 anos. Desculpe, falei rápido demais. Sim, absolutamente. O tribunal está sentenciando você à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos de prisão. Obrigada por avisar. Às vezes pensamos algo e não conseguimos expressar direito. Vou entregar a você e a sua advogada alguns formulários para analisarmos agora. Um deles é a classificação por crime sexual. Tenho o formulário que você ajudou a preencher, vou ler com você e depois entregar para assinar. Vamos analisar isso juntas.
Ele menciona este caso como o caso do Condado de Meigs, número 25CR038. Sua condenação está sob o Código Revisado de Ohio, seção 293.1b. Seu nome, Samuel L. Hostetler, não temos um endereço porque seu advogado disse não saber qual seria o seu endereço em 20, 25 ou 30 anos, caso receba liberdade condicional. Vou começar a ler. Primeiro parágrafo. Você foi condenado ou se declarou culpado de crime sexual ou crime contra a vítima infantil, conforme a seção 2950.01 do Código Revisado de Ohio. Você se enquadra nas seguintes categorias. Por isso, marcamos que você é registrante classificado no nível 3 por crime sexual e contra a vítima infantil. Parágrafo número 2. Você é obrigada a se registrar pessoalmente com o xerife do condado em que estabelecer residência dentro de 3 dias após chegar a esse condado ou se estiver domiciliada temporariamente por mais de 3 dias. Você também é obrigada a se registrar pessoalmente com o xerife do condado em que estabelecer vínculo com uma instituição de ensino imediatamente ao chegar a esse condado. Se você estabelecer vínculo com uma instituição de ensino em outro estado, mas mantiver residência ou domicílio temporário aqui, você também é obrigada a se registrar pessoalmente com o xerife ou outra autoridade competente nesse outro estado imediatamente ao chegar a esse estado. Você também é obrigada a se registrar pessoalmente com o xerife do condado em que estabelecer um local de trabalho, se tiver sido empregada por mais de 3 dias ou por um total de 14 dias em um ano calendário. Se você estabelecer um local de trabalho em outro estado, mas mantiver uma residência ou domicílio temporário aqui, você também deve se registrar pessoalmente com o xerife ou outra autoridade competente no outro estado. Caso tenha trabalhado por mais de 3 dias, ou por um total de 14 dias em um ano calendário. Trabalho inclui serviços voluntários. Parágrafo 3. Você deve fornecer ao xerife informações sobre alojamento temporário, incluindo o endereço e a duração da estadia, se sua ausência for de 7 dias ou mais. 4. Após a data do registro inicial, você é obrigada a confirmar periodicamente seu endereço residencial, local de trabalho e ou local de estudo pessoalmente no escritório do xerife, não antes dos 10 dias anteriores à sua data de verificação. Parágrafo 5. Se você mudar de endereço residencial, local de trabalho e ou instituição de ensino, deverá fornecer uma notificação por escrito sobre essa mudança ao xerife com quem você se registrou mais recentemente e ao xerife do condado em que pretende residir ou estabelecer um local de trabalho e ou vínculo com uma instituição de ensino, pelo menos 20 dias antes de qualquer mudança ou no máximo 3 dias após a mudança de emprego. Se a mudança de residência não for para endereço fixo, forneça uma descrição detalhada do local ou dos locais onde pretende ficar. E não mais tarde, desculpe, do que o final do primeiro dia útil, imediatamente após o dia em que você obtiver um endereço fixo. Você deve registrar esse endereço fixo com o xerife. Parágrafo 6. Você também é informada que, conforme a lei federal, você deve avisar sua autoridade de registro sobre qualquer viagem internacional com no mínimo 21 dias de antecedência. O não cumprimento pode sujeitá-la a processo criminal. 7. É necessário avisar por escrito em até 3 dias sobre mudanças nas informações do veículo, e-mail ou identificadores de internet, ou números de telefone registrados ou usados por você ao xerife com quem você se registrou mais recentemente. 8. Dependendo da sua designação, você é obrigada a cumprir todos os requisitos descritos acima pelo seguinte período de tempo e frequência. Como você é do nível 3, isso será para o resto da sua vida e você deve fazer esses registros pessoalmente e verificá-los a cada 90 dias, ou seja, a cada 3 meses. Parágrafo 9. Como neste momento vamos presumir que sua residência será aqui no condado de Meigs, você deverá se registrar pessoalmente em até 3 dias após sua liberação com o xerife do condado, que fica no número 104, East 2nd Street, Pomeroy, Ohio, ou no condado onde você morar após ser liberada. 10. Isso é muito, muito importante. Não se registrar, não verificar a residência nos horários especificados, ou não fornecer aviso de mudança de endereço residencial ou outras informações exigidas, conforme descrito acima,
resultará em processo criminal. O número 11 declara que você reconhece que os requisitos acima foram explicados para você e que cumprirá todas as disposições da seção 2950 do Código Revisado de Ohio. E com isso, se você não tiver nenhuma dúvida, se tiver dúvidas, pergunte. Se você tiver dúvidas sobre os requisitos de registro, pediremos que assine e depois registrarei que você está assinando. Obrigada. Obrigada. Meritíssimo. Eu gostaria de informar, enquanto ele está assinando, que quando revisamos isso com ele antes da audiência começar, eu também indiquei a ele que, pelo que entendo, é prática padrão do ODRC que antes de ser liberado, alguém revisaria isso com ele. Como isso pode ocorrer só daqui a muitos anos, o agente de liberdade condicional dele também revisaria isso com ele na época. Assim, ele não precisaria lembrar dessas informações desde agora. Acho que não tenho, não. Mas que ele será lembrado disso no momento apropriado, antes de sua libertação. Obrigada. Fico feliz que isso aconteça, mas ele está reconhecendo que recebeu e entende esses requisitos agora. Concordo que lembrar de tudo seria complicado. Acho que assinei embaixo. Você receberá cópias desses documentos. Então, o número 12 é que eu vou assinar, certificando que informei especificamente a você sobre as obrigações que estabeleci acima e que você me indicou que entende essas obrigações. E com isso, eu também vou assinar o documento. Como eu disse, você receberá uma cópia disso. Em seguida, vou ler para você a nota de que eu lhe dou uma cópia do aviso das obrigações de se registrar como infrator violento. Você também tem essa cópia para acompanhar? Acho que estava atrás. Temos sim. Certo, vamos passar por isso. Aviso sobre registro obrigatório como infrator violento, conforme Código Revisado de Ohio, seção 2903.41 e seguintes. Condado da condenação, Condado de Meigs, número do caso 25CR038, números de condenação, URC 29, o 3.1b. Nome, Hostetler Samuel, inicial do nome do meio L. Não temos endereço pelos motivos já explicados. Lendo os parágrafos, um deles diz que você foi condenado ou se declarou culpado de um crime que o enquadra como infrator violento, conforme definido na seção 2903.41 do Código Revisado de Ohio. Parágrafo 2. Se não receber pena de prisão, deve-se registrar pessoalmente no banco de dados de infratores violentos com o xerife do condado onde mora em até 10 dias após a sentença. No entanto, no seu caso, aplica-se a segunda frase. Se você receber pena de prisão, você deve se registrar pessoalmente no banco de dados com o xerife do condado em que reside 10 dias após ser liberada da cadeia ou, no seu caso, da prisão. Se você for uma infratora de outro estado, deve se registrar pessoalmente no banco de dados, junto ao xerife do condado em que reside ou ocupa uma residência, dentro de 10 dias de qualquer uma das seguintes situações. Primeiro, residir ou ocupar uma residência em Ohio por mais de 3 dias consecutivos, ou número 2, residir ou ocupar uma residência em Ohio por um período total de 14 dias ou mais em um ano calendário. Parágrafo 3. Você é obrigado a fornecer ao xerife certas informações, incluindo a seu nome completo e qualquer apelido, pseudônimo ou outros nomes que você possa usar. B, seu endereço residencial. C, seu número do seguro social. D, qualquer número de carteira de motorista ou número de carteira de motorista comercial ou o número da carteira de identidade estadual emitida para você. E dados sobre a infração pela qual você foi condenada ou se declarou culpada. F, o nome e o endereço de qualquer local onde você trabalha. G, o nome e o endereço de qualquer escola ou instituição de ensino superior que você frequenta. H, o número da placa e o número de identificação de cada veículo de sua propriedade, operado ou registrado em seu nome, além de uma descrição de cada veículo. I, uma descrição de quaisquer cicatrizes, tatuagens ou outras marcas distintivas em seu corpo. Parágrafo 4. Você deve fornecer ao xerife suas digitais e impressões das palmas das mãos. O xerife também tirará uma fotografia sua no momento da sua inscrição. Parágrafo 5. Após a data da inscrição inicial, você é obrigada a se reinscrever anualmente, ou seja, todo ano. Atualize ou corrija as informações acima que mudaram e forneça dados adicionais exigidos ao escritório do xerife do condado em até 10 dias do aniversário da sua inscrição inicial. Parágrafo 6. Se você mudar seu endereço residencial durante o período de inscrição de 10 anos, deverá fornecer uma notificação por escrito dessa mudança.
ao xerife com quem você se inscreveu mais recentemente e ao xerife do condado em que pretende residir, dentro de 3 dias úteis após a mudança de endereço. Número 7. Você deve cumprir todos os requisitos acima por 10 anos, salvo decisão contrária do tribunal, o que não ocorre aqui. Portanto, o período é de 10 anos. Parágrafo 6. Já que se espera que você, pelo menos é o que supomos, para residir no condado de Meigs, registre-se pessoalmente em até 10 dias após a liberação, no escritório do xerife, localizado no número 104, East 2nd Street, Pomeroy, Ohio 45769, parágrafo 9. O não registro ou a não verificação da residência nos prazos especificados resultará em processo criminal. Parágrafo 10. Ao assinar, você reconhece que os requisitos acima foram explicados para você e que você entende esses requisitos. E que você entende que deve cumprir todas as disposições das seções do capítulo do Código Revisado de Ohio 2903.41 até 2903.44. Tem alguma dúvida sobre suas obrigações de registro como infratora por crime violento? Pedirei ao oficial de justiça que leve o formulário para você assinar, depois eu assinarei. Obrigada. Obrigada. E para constar, estou certificando que informei especificamente ao infrator sobre seus deveres conforme estabelecido acima e que o infrator me informou que compreendeu esses deveres. E também assinarei isso na minha qualidade oficial. Agora, informo que você terá crédito pelo tempo já cumprido. Sei que está preso desde a prisão, então esses dias serão descontados da sentença. Também terá que pagar as custas judiciais, mas decidirei se suspendo esse pagamento. Na decisão escrita. Você pode apelar dessa decisão. Em casos criminais, a apelação deve ser feita em até 30 dias após a sentença, como acabamos de fazer. Se não puder pagar advogado ou custos de apelação, o tribunal pode nomear um advogado e cobrir os custos, incluindo a transcrição, pagos com recursos públicos. Você tem alguma pergunta para mim? Não. Você será levada à custódia do xerife do condado de Meigs, que a transportará ao centro de recepção, e então você será presa por pelo menos 25 anos completos. Meritíssimo. Pelos meus cálculos, ele teria 445 dias de crédito pelo tempo já cumprido na prisão, desde a data da prisão, em 5 de maio de 2025, até a data de hoje. Ele também teria direito a quaisquer dias entre a data de hoje e a data em que ele chegasse ao centro de recepção correcional sob custódia do ODRC. Sim, colocamos as datas até hoje, então eles recebem o crédito a partir de hoje. E nós pegamos essas datas do escritório do xerife. E se for diferente, quantas você disse? Eu calculei 445 dias. 445? 445? Algo assim. Se for diferente, se recebermos algo diferente disso, então o xerife do condado de Meigs vai se reunir novamente para garantir que tudo fique claro. Mas eu não, sabe? Como isso foi meio em cima da hora, eu não consegui uma verificação por escrito do xerife até agora. Então, com isso, há mais alguma coisa? O Estado está satisfeito com o andamento do processo? Sim, meritíssimo. Obrigado. Advogada de defesa? Sim, meritíssimo. Tudo bem. Assim, vamos solicitar que ele fique sob custódia do xerife do condado de Meigs. Obrigado, meritíssimo. Obrigado. Obrigada a todos. Vou deixá-lo sair antes de ir. E como eu indiquei, oficial Chubb, quero entregar a ele uma cópia da declaração de impacto da vítima para que ele a leia. Sim. Meritíssimo. Vamos deixar a lei por último. Certo, então vamos em frente e vamos dar de volta para ele, se não se importar. Aqui, Samuel. Aqui, Major, eu acho que vamos fazer um intervalo. Tudo bem. Sim, espere só um momento. Senhor, o que você quer dizer? O senhor pode ir. Isso. Ah, obrigada. Ok. Senhor. Obrigada. Novamente, meus pêsames. Todos de pé, por favor. Please.